Muito obrigada aos presentes que trouxeram as suas considerações aqui. Eu já vou pedindo para que os participantes do segundo painel venham vindo até aqui ao palco. Gostaria de chamar, então, Fausto Augusto Júnior, presidente do Conselho Nacional do SESI. Uma salva de palmas. Ele irá falar sobre a nova indústria e a importância da qualificação profissional. Obrigada, Fausto. O senhor pode ficar por aqui, por favor. Imagina. Muito obrigada, doutor. Também gostaria de chamar aqui o doutor Lorival Ferreira dos Santos, que vai comentar sobre custeio sindical e democracia. Uma salva de palmas. Obrigada. Por fim, também gostaria de chamar, então, o presidente da casa, Leandro Soares, que vai falar sobre o papel do sindicato e a importância da negociação coletiva. Uma salva de palmas. Acho que os senhores estão já acomodados aqui nos seus lugares. Bem, gente, esse segundo painel, então, nós iremos falar sobre várias questões também envolvendo a questão do custeio sindical, democracia, política industrial, né? E como eu fiz no primeiro painel, por gentileza, vamos fazer silêncio também para prestigiar os colegas que estão aqui no segundo painel. Muito obrigada. Como eu fiz no primeiro painel, gostaria que cada um fizesse uma breve apresentação, né, sobre o currículo, o que tem feito e o que veio falar aqui hoje no nosso seminário que celebra os 80 anos da Justiça do Trabalho. Doutor, se o senhor quiser começar. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Lorival Ferreira dos Santos. Ingressei na magistratura em junho de 1986, São Paulo, na capital. E tão logo quando criou-se o Tribunal da 15ª Região, eu me removi para a 15ª Região. Então, aí fiquei como substituto, titular, e depois fui promovido em 2002, por merecimento. E ali no tribunal, nós passamos a julgar processo na segunda instância. Passamos por todos os cargos, praticamente, de presidente de Câmara, presidente de turma, vice-diretor da Escola Judicial, diretor da Escola Judicial e presidente do tribunal. E também fomos presidente do Colégio de Presidente de Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho do país. Então, foi esse... E tivemos o privilégio de ser indicado para ministro do TST por duas vezes. Infelizmente, não chegamos lá, mas ficamos felizes em presidir o TRT-15. Enfim, é isso. E trabalhei na iniciativa privada antes, por cerca de 20 anos, começando a trabalhar por volta de 13, 14 anos, né? Então, foi isso. Bom, novamente, bom dia a todos e a todas. Eu sou Leandro Soares, estou presidente do Sindicato Metalúrgico Sorocaba e Região no meu segundo mandato, que se finaliza, graças a Deus, o ano que vem, né, passando o bastão. Então, eu vim para o movimento sindical em 2008, eu sou funcionário de uma metalúrgica, de uma multinacional ZF do Brasil, há 20 anos, completo 20 anos agora em dezembro. Para quem diz que dirigente sindical não tem carteira assinada, que dirigente sindical não trabalha, mas nós estamos aí há 20 anos com carteira assinada. Sou corintiano, sou casado, tenho uma filha de 18 anos. Estou no Sindicato dos Metalúrgicos desde 2008. Minha primeira gestão aqui foi em 2008, quanto dirigente sindical de base. Antes disso, fui cipeiro na fábrica. Fui coordenador de juventude do Sindicato Metalúrgico Sorocaba e Região. Depois me tornei secretário nacional de juventude da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Já não era tão jovem, mas estava nos finalmente. Estava dentro dos critérios ainda, viu, Milton? Então, tive a oportunidade de me tornar secretário nacional de juventude, conhecer o movimento sindical a nível tanto nacional como internacional. Em 2014, me tornei secretário-geral da Casa. Em 2017, eleito presidente do sindicato, um dos presidentes dos sindicatos mais jovens aqui do Sindicato Metalúrgico de Sorocaba e Região. Então, é um pouco disso, e depois vamos falar aí sobre as negociações coletivas, o combate ao antissindicalismo. Então, por enquanto é só.
Bem, primeiro, bom dia a todos. Eu sou Fausto Augusto Júnior, eu sou atual presidente do Conselho Nacional do SESI. Aqui muitos já me conhecem, porque estou na base metalúrgica há muito tempo. Eu era o diretor técnico do Diese anteriormente. Trabalhei na Central Única dos Trabalhadores, trabalhei nos metalúrgicos do ABC, participamos das negociações das políticas industriais aqui no Brasil, desde a PITSE, pelo menos, ou seja, desde o começo do governo, em 2003, do Fórum Nacional do Trabalho. Participei ativamente, participo ainda das discussões relativas à saúde pública, às mesas nacionais de negociação. Fizemos a grande discussão do SIMP, ou seja, a mesa nacional de negociação do setor público depois. E, de alguma forma, a gente sempre esteve envolvido neste mundo aqui da discussão da negociação coletiva do setor público e do setor privado. Eu sou doutor em educação, sou atual professor da Escola Diese de Ciências do Trabalho e professor da FIA também em Recursos Humanos e Relações de Trabalho. Para a gente aqui é sempre um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, para, de certo modo, a gente discutir um pouco as mudanças no mundo do trabalho e, a partir dessas mudanças no mundo do trabalho, as demandas que estão colocadas do ponto de vista da educação, da saúde do trabalhador e no mundo em transformação, em rápida transformação, e que impõe para a gente, quando estamos falando de 80 anos de justiça do trabalho, desafios do século XXI. Então, de alguma forma, essa é um pouco a nossa intenção hoje para conversar um pouquinho aqui com vocês. Muito obrigada. Agora sim, vamos lá. Bom, eu gostaria, então, que Fausto começasse a sua explanação. Tem uma apresentação, né? Tem, mas vamos quanto tempo? Só para a gente se organizar. De 15 a 20 minutos também, 15 a 20 pessoal. Minutos, então. Isso. Eu posso mexer? Fica mais fácil. Só para... Tá bom. Bem, mas mania de professor, falar sentado é mais difícil, né? Bem, eu não vou usar a apresentação toda, porque ela tem muitos números, a intenção nossa aqui é menos trabalhar a questão dos números e trabalhar muito mais os nossos desafios. Um dos grandes desafios que nós temos hoje é a gente ter que lidar com uma realidade que carrega os dilemas e os desafios do século XX num processo de transformação acelerada da nossa sociedade, do mundo do trabalho, e que impõe para a gente limites e novos desafios vinculados ao século XXI. Por que a gente tem falado muito disso? Eu tenho dito em vários espaços que eu posso falar, que eu tenho tido a oportunidade de falar, que nós temos, inclusive, carência de ferramenta teórica para analisar o que nós estamos vivendo. Eu, como muito tempo nos metalúrgicos, eu gosto de usar sempre a referência de como se estivéssemos apertando uma porca com um alicate. Dá para apertar? Dá. Agora, não aperta direito, come as laterais, ou seja, ela fica imperfeita, ela fica muito aquém da nossa necessidade. E esse é um dos nossos grandes desafios hoje. A gente tende a olhar para uma realidade em que nós já estamos caminhando para um quarto do século XXI, e nós nos olhamos a partir das lentes do século XX. Isso, para nós, é um enorme desafio. Para quem está aqui das ciências sociais, enfim, lidar com isso é algo que nos coloca como um enorme desafio. Eu tenho chamado a atenção para, pelo menos, 3 grandes transições que nós estamos vivendo, e, a partir delas, começar um olhar do que como nós deveríamos, ou minimamente, construir possibilidades. A primeira delas não é difícil, é só olhar aqui na nossa sala. A nossa sociedade envelhece, e envelhece mais rápido do que os países centrais. O norte global, que já envelheceu, vive os dilemas do envelhecimento. E nós, aqui no Brasil, já estamos num país que vai deixando o seu bônus demográfico, vai deixando de ser um país jovem e rapidamente vai se transformando num país maduro do ponto de vista etário. Quais são os dilemas disso? Bem, os dilemas disso é que, sim, os debates de previdência que não saem da televisão o tempo todo são sempre colocados, mas os debates de saúde são algo bastante relevante. Os debates do envelhecimento dos trabalhadores é algo que está posto.
Então, hoje a indústria envelhece rápido. Os jovens não querem vir para a indústria, e os trabalhadores da indústria estão cada vez numa faixa etária maior. É claro que nós ainda temos muitas doenças profissionais, e é claro que nós temos muitos acidentes de trabalho que nós precisamos lidar, e corrigir, e melhorar. Mas hoje não dá para discutir mais saúde do trabalhador sem a gente compreender que o trabalhador precisa ser observado na sua saúde integral. Por quê? Porque se vocês pegarem os dados de afastamento, vocês vão ver que a maior parte dos afastamentos hoje acontecem por doenças do envelhecimento. Então, lidar com obesidade, lidar com pressão arterial alta, hipertensão, lidar com diabetes e outros tipos de doença são fundamentais para a gente refazer o nosso debate de saúde do trabalhador. Por quê? Porque o nosso trabalhador hoje dentro das indústrias não tem mais entre 20 e 30 anos, caminha para ter entre 40 e 60 anos. Bem, quando a gente vai negociar com as empresas, uma pauta central hoje é plano de saúde. Está caro. Enquanto o trabalhador consegue um reajuste de 4%, 5%, o plano de saúde se reajusta entre 25% e 30%. E é pior a qualidade dele. Esse é um dado, né? Isso tem a ver com o nosso envelhecimento. Quando a gente fala de educação profissional, e a gente está falando de qualificação profissional, na década de 90, na conferência da Unicef de Jomtien, já tinha sido discutido no final do século passado que a gente precisa de uma educação ao longo da vida. Por quê? Porque as pessoas não vão parar de trabalhar mais aos 45, 50 anos. Elas vão trabalhar até os 70 anos. E como é que você lida com esta realidade? Num mundo que se transforma de maneira muito rápida. Nós não estamos mais falando em mudanças em que um curso de 120 horas resolva. Nós estamos falando de mudanças em que, muitas vezes, nós precisamos fazer uma nova formação. Nós estamos falando de 1.000 horas, 1.200 horas de formação. Como é que eu coloco de volta um conjunto de trabalhadores para dentro das escolas? Então, falar da transição geracional, para nós, ele é fundamental porque ele vai alterar as nossas percepções de política pública. Esse é o primeiro momento. E isso vai ser um entrave para o nosso desenvolvimento. Não precisa olhar para nós só. Olhem para o mundo. O Japão não cresce há 20 anos. E um dos problemas do Japão é falta de trabalhadores. Se você olhar para o que acontece na Europa hoje, que já há quase uma década que não cresce, um dos grandes problemas é falta de trabalhadores. E o mais doido é que a extrema-direita cresce a partir da crítica à imigração. E por quê? Porque aqueles que começam a olhar e dependem de um outro, veem o outro como seu inimigo. Isso acontece. É só a Alemanha, hoje, se não tiver os trabalhadores africanos, os trabalhadores árabes, a Alemanha não consegue manter a sua taxa de crescimento. O Canadá hoje incentiva o terceiro filho. O governo paga para ter o terceiro filho. E importa trabalhadores, muito trabalhadores chineses e brasileiros. E a gente está vivendo a alocação de trabalhadores diversos. Trabalhadores portugueses muito bem formados vão trabalhar na Alemanha, porque falta trabalhadores, e africanos e brasileiros vão para Portugal. Esse é um dado. Na taxa de crescimento que nós estamos hoje, de crescimento econômico, que está aquém da nossa demanda, né? Vamos crescer perto de 3. O ideal era crescer acima de 4. A gente certamente já tem e vai ter maiores problemas com mão de obra. E nós vamos ter que lidar com questões que nós já estamos lidando hoje, como, por exemplo, os trabalhadores do Haiti, que morreram na explosão do silo aqui no norte do Paraná. Os trabalhadores em condição análogas à escravidão, bolivianos, ali da região do Bom Retiro. Os trabalhadores argentinos, que hoje trabalham na região sul do Brasil, nas colheitas aí de uva, etc., etc., e que as condições de trabalho estão bem longe de ser as condições que a gente defende para os trabalhadores em geral.
Essas são novidades que, para um país que historicamente teve uma taxa de desemprego acima dos 10%, coloca desafios para nós. Desafios para o movimento sindical, desafio para a fiscalização do trabalho, desafio para a justiça do trabalho. Nós estamos com 500 pessoas, seres humanos, parados no aeroporto de Guarulhos, que não conseguem entrar e nem sair. Ou seja, nós vivemos esse drama ali, inclusive levando o pessoal do Haiti lá para as colônias de férias da Praia Grande, por exemplo. Como é que nós vamos lidar com isso? Não é o mesmo registro do século passado, e ele vai se agravar. Isso é um dado. O segundo dado está na nossa cara, né? Não precisamos ir muito longe. O estado de São Paulo está pegando fogo. Uma amiga minha estava agora em Goiânia, não conseguiu vir para São Paulo porque o aeroporto fechou. Você fala, nossa, fechou por causa do mau tempo? Não, fechou por causa das queimadas. E há 3 meses atrás, o Rio Grande do Sul se acabou em água. Nós tivemos lá, no Rio Grande do Sul. Não, as pessoas, o que vocês viram na televisão, vocês não têm ideia do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A televisão não mostrou. Nós andamos num bairro que tinha descido a água, fazia uns 5 dias, e as pessoas tinham colocado as coisas para fora, você não passava o carro. E as pessoas de um bairro inteiro tendo que se recolocar na vida. Inteiro. Só que não foi um bairro, foram algumas cidades. O impacto da mudança climática está posto para nós. Isso não é fake news. Isso é mundo real. A gente está com alagamento no Rio Grande do Sul e seca na Amazônia. Vai mudar. Ou a gente muda, ou seremos mudados. Bem, isso para nós coloca enormes desafios. Para uma região como Sorocaba, que o Leandro, a gente se conhece há muito tempo, né, Leandro? E há muito tempo o Leandro sabe e fala que eu falo que essa região de Sorocaba é o novo ABC. Há muito tempo eu falo isso. Por quê? Porque é uma transição das indústrias automobilísticas para essa região aqui. Bem, o que é o papel do automóvel na atual mudança climática que nós temos que lidar? E que nós temos que baixar fortemente a carga de CO2 na atmosfera. Se não fizermos, o que vai acontecer? Bem, vai acontecer o que sempre acontece. Quem perde, o mais pobre. Mas, para fazer isso, nós temos que mudar uma economia. Nós acompanhamos o que aconteceu no fechamento da mina lá em Candiota, no Rio Grande do Sul, mina de carvão. Bem, é óbvio, né? No Brasil não precisa ter uma termoelétrica a carvão. A nossa base energética é hidroelétrica, e agora entrando com eólica e solar, termoelétrica para nós vai ter cada vez menos papel. Sim, mas fale isso para os mineiros de Candiota. A média do salário deles é entre 4 e 5 mil reais. A média de salário da região, um salário mínimo. Diz para o mineiro que ele não vai ser mais mineiro. Esses são desafios postos para nós. Nós vamos mexer no automóvel do ciclo Otto, não é? O automóvel de combustão. Vamos colocar carro elétrico. Tudo bem. O que eu faço com as fábricas de autopeça? Um carro elétrico, 1/3 a menos de peça. 1/3 a menos. E outro terço nós não produzimos. Então, nós importamos tudo para cá. Então, o que eu faço com o conjunto de trabalhadores da indústria automobilística? Não só no Brasil. Vocês acham que o Trump tem grande chance de ganhar novamente nos Estados Unidos? Por quê? Como é que nós lidamos com isso? Isso é um dado real, objetivo. Não vou nem entrar no debate da indústria petrolífera, porque esse leva até a golpe. Esses são debates que estão postos para nós do século XXI na discussão da mudança climática. Nós precisamos, sim, fazer um debate sério que nós temos que mudar a nossa matriz energética, nós temos que mudar o nosso padrão de consumo, nós temos que mudar a nossa forma de viver. É fácil de falar, difícil de fazer. Mas esses são novos paradigmas que nós vamos ter que enfrentar. E passa
por debates bastante sérios sobre como nós vamos formar e educar as nossas novas gerações. Quais ocupações nós devemos caminhar para uma geração que não quer mais ficar dentro da fábrica? E nós temos que perguntar por que a nova geração não quer ficar dentro da fábrica. Talvez porque o salário seja baixo, porque as condições de trabalho não sejam ideais, talvez porque a gente queira um outro mundo. Agora, não existe um outro mundo desenvolvido sem a gente ter indústria. Então, como nós vamos construir uma indústria do século XXI que atraia os jovens, novamente, e, ao mesmo tempo, coloque o Brasil no padrão de desenvolvimento que ele precisa estar? Esse é um enorme desafio. E aí eu entro na terceira grande transição, que é a transição tecnológica. A gente começou a mudar, a estudar a transição tecnológica nos anos 90, na última década do século passado. Essa era uma mudança que era fácil de ver. Era uma máquina que substituía um braço. Eu me lembro de ter visitado a Volkswagen, a linha de estamparia da Volkswagen, bem no meio da transição. Você tinha uma linha de robôs e uma linha de gente, de trabalhadores. E o mais interessante é que os trabalhadores ainda tinham a ilusão que um dia iam continuar ali, né? Óbvio que não existe mais. Mas era fácil de você ver a tecnologia. A tecnologia era um braço, na verdade, 2 braços, que pegavam a chapa e colocavam na prensa, tirava a peça, colocava na prensa, tirava a peça. Bem, essa foi a primeira etapa do nosso processo de automação. Hoje, nós estamos falando em inteligência artificial. Hoje, nós estamos falando que processos judiciais são escritos por advogados a partir do ChatGPT. E a partir de programas e softwares que hoje escrevem processo. A pesquisa jurídica, que sempre foi um trabalho importante de qualquer advogado, e que, para isso, tinha escritórios de advogado com vários estagiários e advogados em início de carreira, é feita hoje direto no sistema. E com a informatização, então, dos processos, isso está mudando. Para falar dos 80 anos da Justiça do Trabalho, mas podemos falar dos jornalistas. Jornalistas, hoje, cada vez menos escrevem. Tanto é que é difícil achar um jornalista que escreva bem hoje. É só ler, né? Assim, só que é tão interessante o mundo, como ele vai mudando, que mais importante do que escrever bem hoje é escrever rápido. Num evento desse, se tivesse vários jornalistas, eles já estavam escrevendo e já estavam postando. Depois corrige. Alguém vai achar o erro e corrige. Por quê? Porque a velocidade é mais importante do que o próprio conteúdo. São mudanças importantes para a gente entender. Nós estamos criando uma geração absurdamente ansiosa. O maior problema de doença profissional que mais cresce no Brasil, não é mais Ler-Dort. É as doenças mentais. Como é que eu lido com isso? Afastamento no INSS por doença mental. Vá lá conversar com o perito para você ver o que acontece. A gente sabe. Primeiro que a maioria nem acha que é doença. Uma parte grande dos peritos sequer acha que é doença. Segundo, que não acredita no psiquiatra que mandou o laudo. Bem, é só para colocar alguns dos dilemas. E mais, o sujeito quebrava uma perna, num acidente de trabalho, por exemplo, ficava 6 meses, 3 meses para colar a perna e 3 meses de fisioterapia e voltava ao trabalho. Você tinha uma expectativa que em 6 meses ele voltava ao trabalho. A gente que joga futebol e vê futebol sabe mais ou menos o que é isso, não é, Leandro? O cara torce o joelho, você mais ou menos sabe o tempo que ele vai ficar afastado. Sim, doença mental, não. Pode ser 1 semana ou 2 anos, ou até mais. Como é que nós vamos lidar com isso? Agora, historicamente, a gente debate saúde do trabalhador a partir da ideia de que nós temos que promover a saúde e não corrigir a doença. Bem, como é que eu lido com as mudanças no mundo do trabalho em que o sujeito fica conectado 24 horas? A noção de jornada que a gente tinha,
Quero uma noção de eu vou lá, bato o cartão, deu meu horário, eu saio, bato o cartão. Cada vez existe menos, porque a fábrica, do ponto de vista da mão, está automatizando, aonde crescem os postos de trabalho nas zonas intermediárias, e essas zonas intermediárias demandam conexão, 24 horas por dia. O pessoal de planejamento e o pessoal de projeto trabalha em equipe multidisciplinar global. Ele faz reunião com alemão às 3 horas da manhã. Não, alemão é exagero. O alemão ele faz às 10 da manhã ou às 4 da manhã. Da noite ou 4 da manhã. Com o chinês, ele faz às 3 da manhã. Esse é um dado. Acontece hoje dentro das fábricas. Se eu for falar do setor de vendas, né, o setor de controle e etc., vai embora. E a maldição do WhatsApp eu não preciso falar, todo mundo sabe. Assim, dirigente sindical, por exemplo, o WhatsApp fica apitando a noite inteira assim. Não é isso? Advogado também. Então. Isso é só para lembrar um pouco como que este mundo está mudando do ponto de vista tecnológico e coloca desafios que a gente não sabe direito para onde vai. Esse é um dado para a gente olhar com bastante atenção. E coloca desafios muito grandes. E eu nem falei da inteligência artificial. E aí, sim, nós estamos com uma mudança que você pergunta, para onde vai? Eu falo, não sei. E eu duvido que alguém de verdade saiba. Não é à toa que as próprias grandes empresas aí das redes sociais e de tecnologia vivem um dilema entre o fim do mundo ou vamos ganhar muito dinheiro a partir da inteligência artificial. Claro que a maioria quer ganhar muito dinheiro a partir do fim do mundo, vai ser outra coisa. Mas este debate da inteligência artificial muda porque ele altera a forma como nós pensamos a nossa própria humanidade. E altera a ideia de produto para algo que é muito mais etéreo e é muito mais complexo. A gente que discute mais-valia, mercadoria, há muito tempo, quando a gente lia o Marx lá no Capital, ou no Salário, Preço e Lucro, e a gente ia discutir produto, discutir a matéria, né, a mercadoria, a gente falava de um copo. Um copo é um copo. Se eu vendo um copo para o Leandro, eu não tenho mais o copo, certo? Eu montei o projeto do copo, olha que coisa boa. Quanto mais eu vendo o copo, mais eu ganho dinheiro. Simples assim. Por quanto tempo eu vendo um copo? Por uma década, 2 décadas, 3 décadas. Gastei para desenvolver e me aproprio da mais-valia, principalmente no começo da extra mais-valia e depois da mais-valia ao longo de muito tempo. O problema é que o mundo mudou. E hoje, o copo ainda é um produto, mas o produto que mais vende é um produto efêmero. Eu desenvolvo um aplicativo, e ao desenvolver um aplicativo, eu vendo este aplicativo indefinidamente. Um mesmo aplicativo, em 2, 3 dias, pode ser vendido em milhões. E eu posso continuar vendendo. Qual que é o problema? Ele dura 2 meses. No 3º mês, eu tenho que fazer uma atualização, e no 5º, eu tenho que construir outro aplicativo. É igual, parodiando um pouco, é igual o boteco da moda. Qualquer botequeiro sabe que boteco da moda dura 1 ano, no máximo 2. Então, ele monta o boteco, ganha um monte de dinheiro. Antes, quando está vendendo bem, ele vende o boteco e monta outro na frente. Porque, senão, porque daqui 2 anos é o outro boteco que vai ser da moda. Aplicativo é assim. Isso muda a dinâmica de produção do capitalismo. Agora, para nós, do ponto de vista da ocupação, prestem atenção. Quando a gente olhava para um jovem, discutia para um jovem o que ele queria ser, ou o pai falava para ele, o que você pode ser, ele falava engenheiro, médico, advogado, juiz. Não é assim? Hoje o jovem quer ser influencer. Mas não é só ele querer ser, a coisa mais doida assim. Você vai lá, aconteceu alguma coisa, passa na televisão, o que o cara é? O cara é influencer. Nunca ouviu falar nele, mas ele é influencer. Nós temos que pensar o que é isso. O que nós estamos assistindo na disputa eleitoral em São Paulo não é pouca coisa. É algo para a gente avaliar com bastante atenção. Quando a gente está falando de tecnologia, nós estamos falando de tudo isso. Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de Big Tech, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de Big Data e nós estamos falando de rede social.
Esses dilemas, para nós, estão colocados. E aí entra no nosso grande dilema, e só para encerrar minha fala, que é, bem, então, nós precisamos pensar na formação profissional. Para onde nós vamos com a formação profissional? Bem, nós precisamos formar pessoas jovens que vão se formar muitas vezes ao longo da sua vida. Esse é o primeiro dado. Segundo, as ocupações tradicionais não são as que mais remuneram e não são as que mais crescem. E aí nós temos um problema grave no Brasil para o seu desenvolvimento. Nós não vamos conseguir mudar o nosso padrão de desenvolvimento se nós não melhorarmos a nossa educação básica. Nosso maior problema em desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista educacional, não está no curso de informática ou no curso de sistema, está no ensino da matemática. O nosso maior problema, do ponto de vista das demais carreiras diversas, por exemplo, as carreiras do direito, e os advogados mais velhos que podem dizer muito melhor do que eu, não está na operação do direito. Está na capacidade do sujeito ler uma tese e entender o que está escrito. Esses desafios, eles são maiores e colocam para nós desafios mais complexos. Vou dar só um exemplo para essa discussão aqui e encerro minha fala. Nós temos que lidar, por exemplo, com o debate da aprendizagem. Esse é um debate que está na Justiça do Trabalho o tempo todo. Como é que nós vamos lidar com a aprendizagem se nós rumamos na educação básica para o ensino integral? Você trabalha o tempo todo. Você estuda o tempo todo. Qual o tempo da aprendizagem? Pegar uma lei, que é um debate que está colocado no Congresso, né, hoje, por exemplo. A outra questão, quando a gente fazia o debate de não ter aprendiz no chão da fábrica com menos de 18 anos, a gente trabalhava uma conta muito simples. 3 anos de ensino médio, ele termina com 17 anos. 1 ano e meio no Senai ou 3 anos na escola técnica, no complementar, ele terminava com 19 anos e aí ia para o chão da fábrica. Com ensino concomitante, o jovem termina a sua profissionalização no Senai com 17 anos. E ele não pode ir para a fábrica. E aí ele não é empregado no escritório, porque eu formei o cara para a fábrica, aí ele vai para o escritório. Para onde ele vai? Hoje ele vai para o setor de serviços ou vai para a informalidade. Esses são desafios colocados e mudanças que estão postas para nós e que nós vamos ter que encarar. Por quê? Porque nós estamos apostando num outro modelo de educação para o século XXI, que pede que a escola seja em regime integral, que é bom. Mas nós precisamos olhar para as nossas legislações de transição escola-empresa, que conversavam com o mundo, em que a maioria dos trabalhadores sequer acabava o ensino médio. Então, gente, esses são só alguns desafios que eu coloco, e estamos aqui para o debate. Obrigado. Muito obrigada, Fausto. O senhor, doutor Lorival, tem alguma apresentação? Então, vamos voltar à formação das cadeiras, para a gente poder... Bom, vamos seguindo aqui. Então, só para lembrar, gente, que nós vamos tentar finalizar nossas falas até o meio-dia, porque do meio-dia ao meio-dia e 15 a gente vai ter uma apresentação final e também sorteio. Tem uns 15 livros aqui para sortear, então todo mundo que pôs o nome lá na lista de presença vai estar aqui participando do nosso sorteio. Então, agora eu gostaria, por gentileza, que o doutor Lorival Ferreira dos Santos fizesse a sua apresentação, de 15 a 20 minutos, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar inicialmente o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Sorocaba, na pessoa do Dr. Leandro Soares, né, quem eu tive o prazer de conhecer nessa oportunidade. Cumprimentar também o Fausto, que fez uma apresentação brilhante, que nos chamou a atenção, abriu os olhos, e confesso que fiquei, digamos assim, muito feliz de ouvi-lo, Fausto. Cumprimento também o meu presidente do Tribunal de Campinas, doutor Samuel Lima,
e também aqui o doutor João Alberto Alves Machado, que fez uma exposição fantástica, já poupou 70% do meu trabalho, porque você falou praticamente tudo que eu ia dizer, né? E o João Batista também. Eu quero aqui... Foi acrescentado algum tema, porque antes eram temas contemporâneos do direito do trabalho, mas aí eu recebi aqui uma comunicação para falar também sobre sindicatos, democracias e fontes de custeio. Então, eu gostaria de lembrar, porque a gente precisa ter sempre memória, né? E memória é muito bom, porque, às vezes, se esquecemos todos do passado. Então, eu gostaria aqui apenas de lembrar daquele período, por ocasião da primeira Revolução, em que mulheres, crianças trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, e homens também, evidentemente, que trabalhavam, às vezes, até mais, né? E havia um grau de injustiça muito grande, né? E aí começa a inquietação toda ali por ocasião da primeira Revolução Industrial. E aí pensa o que fazer, né? E aí começa a haver a movimentação das entidades sindicais, e logo por volta do século XIX vem o Tratado de Versalhes, Tratado de Paz. E aí, sim, nessa ocasião, em 1919, é fundado, digamos assim, a Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Para criar, digamos assim, um padrão de civilização na sociedade, né? Em padrão de civilização. E aí se caminhou, né? E aqui eu começo a lembrar também do período antes da Constituição de 88. Né? Quem vivenciou isso, né, sabe perfeitamente como era atrelado, digamos assim, os sindicatos ao Estado. Né? Primeiro nascia-se uma associação profissional e depois transformava, se tivesse vida efetiva, num sindicato. E aí ia adiante. Com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, do saudoso, que dizia o saudoso Ulisses Guimarães, então vem um padrão de civilização, de democracia. E aí, então, os sindicatos passam a ter uma outra vida, né? Mas, antes da Constituição de 88, os sindicatos vivenciaram aquele período da ditadura, o período dos anos de chumbo, e havia um trabalho incessante na área sindical com relação ao direito coletivo, a famigerada Lei 4.330, Leandro, você deve lembrar disso, como era difícil. Não obstante isso, os sindicatos batalharam para conquistar, ajudar a conquistar, porque a sociedade civil também ajudar a conquistar a democracia que nós temos hoje. Eu me lembro daquele período, muitos e muitos sindicatos trabalharam, mas eu me lembro do sindicato do ABC, dos metalúrgicos, que realizou, digamos assim, aquelas greves lá no estado de Vila Euclides, os aviões do Exército dando rasantes ali, e foi adiante, e houve muitas greves ali, e a greve dos 80 dias, por aí. Não é? E ali veio, primeiro, a Lei 6.708 para corrigir os salários, porque a inflação é elevadíssima. E conseguir conquistar também padrões de civilidades, melhores condições de trabalho. Né? Então, foi um trabalho, digamos, ardoroso das entidades sindicais, lutar por diretas já, lutar por Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, às vezes, as pessoas se esquecem de tudo isso que nós passamos. Eu acompanhei, na época eu fui dirigente sindical, acompanhava para e passo essa situação. Né? Depois, por uma questão de sobrevivência, fomos para a magistratura, ficamos 20 anos na iniciativa privada. E aqui a gente precisa destacar, ali a partir do artigo 1º da Constituição, digamos assim, o princípio da dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho, que às vezes nós esquecemos, e muitos outros princípios. Tamanha a importância do cidadão, que os direitos sociais estavam lá no artigo 165, veio para o artigo 7º. Os direitos individuais estavam no artigo 153, veio para o artigo 5º da Constituição, e às vezes nós esquecemos desses detalhes. Não? Então, eu quero ressaltar aqui a importância que tivemos das entidades sindicais nessa movimentação. E me parece que agora se começa a perceber essa importância. Né? Eu sempre vi isso com bons olhos. Acho que a sociedade tem que redescobrir o movimento sindical, os trabalhadores. Sistema sindical, todos conhecem, sindicato, federação, confederação. E o princípio da unicidade, muito criticado, muito falado, e falaram-se muito, vira o princípio da pluralidade sindical. Prevaleceu o princípio da unicidade, porque a pluralidade dependeria da aprovação da Convenção 87 da OIT, e isso não foi aprovado, né, para os nossos dias, né? Então, não há essa possibilidade. Com relação às fontes de custeio, eu costumo ir lá no artigo 513, a linha E da CLT, que fala que é uma prerrogativa do sindicato criar essas fontes de custeio. A primeira delas é a mensalidade. Não é? Quem já foi sindicalizado sabe, vai lá no sindicato, assina a ficha de sindicalização. Né? E vai participar das assembleias sindicais. Né? E aí vai pagar uma taxa, 1% ou 1,5%. Né? E aí a famigerada contribuição sindical, né? Que também o Estado criou, em 1967, nos anos de chumbo, e que era muito criticada. Um dia de serviço, descontava em março, recolhia em abril. Né? E aí, pela Caixa Econômica, no final do mês de abril, ia lá trair aquele pacotão. Né? Não é verdade? E essa contribuição sindical, que era odiada, o movimento sindical chegou a tentar a devolução, ingressaram até com ações para devolução, e aí criou-se aquele problema. Né? Havia uma promessa que, quando acabasse a contribuição sindical, viria a contribuição negocial, a contribuição assistencial. Né? Isso está lá na lei 13.000 e pouco, que regulamentou as centrais sindicais, que até então eram toleradas. E estava lá, está lá no artigo 7º dessa lei, 13.000 e pouco, daqui a pouco eu vou lembrar o número disso. Né? Não veio a contribuição negocial, que acho que o João Alberto praticamente falou tudo aqui sobre os acordos e convenções coletivas de trabalho, mas essa contribuição negocial já era reconhecida, não é? Desde 1977, quando o ministro Moreira Alves, ele, no acordo dele, tem uma ementa dele, lapidar, que disse o seguinte: não contraria a Constituição cláusula em dissídio coletivo de desconto a favor do sindicato na folha de pagamento dos empregados de percentual do aumento referente ao primeiro mês, caso que não haja oposição do empregado. Estava lá desde 77. Não obstante isso, vem o TST, edita um precedente 119, dizendo que era só para os associados. Eu falo, meu Deus do céu. Eu, como juiz de primeiro grau, desde 86, substituto titular, sempre entendia que era um direito. No tribunal, resisti durante muito tempo. Aí chega aquele ponto que você começa a se curvar. Né? Se curvar, fica vencido. Né? E eu, mais 2 colegas, então, ora prevalecia, ora não prevalecia. Mas, enfim, a contribuição assistencial, muito criticada, que agora foi revigorada
pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? E essa contribuição vem com o tema 935, via embargos declaratórios. Aí fiquei pensando, mas o tema 1046, que diz que do Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão federal, geral, que dizia o seguinte, que diz que são constitucionais todas aquelas cláusulas das normas coletivas, baseado no princípio da autonomia privada coletiva. E aí, eu acho que os trabalhadores ingressaram com o embargo declaratório e falaram, mas se são constitucionais todas as cláusulas, e a cláusula da contribuição assistencial que está lá? E aí o ministro Barroso foi falar com o Gilmar Mendes. E aí, puxa, uma pegadinha. Então, eu acho que não tem jeito, vamos ter que acolher isso aí. E, por maioria, acolheu a contribuição assistencial que está lá no tema 935. Não é? Contribuição confederativa, a Constituição da República criou em 88, mas teve vida efêmera porque o Supremo disse que é somente para os associados, não prevaleceu. Não é? De forma que são esse sistema sindical, e acho que agora está se debatendo o direito de oposição. Não é? Direito de oposição que o Supremo não decidiu e deixou para que os outros, no caso, o TST, resolvesse. O ministro Caputo Basto e seus colegas criaram um incidente de resolução de demandas repetitiva, que está lá, ele é o relator, e ele acabou por designar uma audiência pública para os dias 22 e 23 agora de agosto passado, com mais de 100 colegas lá dando, digamos assim, a contribuição, dando a sua contribuição. Não é? E nós vamos ver o que virá, Leandro, digamos assim, dessa importante audiência pública que foi realizada lá no Supremo Tribunal, aliás, no TST. Né? Vamos ver o que virá. Mas também já há um projeto de lei na Câmara dos Deputados e que marcou já esse projeto de lei, já passou pela Comissão de Justiça e diz que esse direito de oposição será de 60 dias a partir do início do contrato ou, digamos assim, da data do recebimento. Né? E agora, possivelmente, irá para plenário. Né? Mas é possível que saia primeiro, digamos assim, a decisão do TST, que deve ser agora, porque já está reconhecido o direito dessa contribuição. Né? Também haverá, possivelmente, o direito de oposição do empregador, porque muitas vezes o empregador quer essa contribuição, né? Alguns deles. Mas eu vi uma manifestação nas redes sociais do ministro Wagner, o Wagner, o senador, aliás, da República, que falava para um outro colega, Jacques Wagner, para um outro colega, o senador Marinho, se queria ver as entidades sindicais em inanição. Porque o sistema S garante para os empregadores, digamos assim, bilhões, vários milhões que, somando, daria bilhões. E não depende dessa contribuição sindical, contribuição assistencial, ou coisa parecida. Tem outra forma de buscar, digamos, esse direito. Né? Então, de maneira que eu acho que, em boa hora, o Supremo lembrou dos sindicatos. Não vou falar sobre aqui o princípio da insuficiência da norma estatal, que é aquele princípio de que o Estado reconheceu que é praticamente impossível ele atuar em todos os setores do direito
coletivo, do direito dos trabalhadores, e, por isso, dotou o sindicato dessa autonomia privada coletiva para que, através das normas coletivas, ou acordo coletivo, ou convenção coletiva, eles pudessem se ajustar. E o doutor João, muito feliz, falou muito bem sobre essas questões aqui, né? Princípio da liberdade sindical, autotutela, toda essa problemática que nós aqui conhecemos, né? Solução de conflitos também, o doutor João já falou, autodefesa, a greve, né, João? Que lá no artigo 9º, com todas as letras, autoriza a greve, né? E lá me chama a atenção também, João, ali o artigo 6º, né? Que autoriza o famoso piquete, né? Piquete. Pode perfeitamente os trabalhadores persuadir os colegas de profissão a aderir à greve, né? E lógico que vai persuadir, não é passando a mão, ô, coleguinha, não entra não, fique aí. Não, é com palavras severas, rigorosas, né? E eu me lembro de uma sessão aqui, só para ilustrar, que o meu colega Pancotti era relator do interdito proibitório. E aí um colega falou, eu divirjo, porque houve palavras de baixo calão, houve isso, houve aquilo. Aí o Pancotti perguntou para o colega, você já esteve numa greve de trabalhadores do chão de fábrica? Como é que é? Vai passar a mão e falar, ô, colega, não entra não, e tal. E aí foi uma gargalhada só, e o colega que levantou a divergência voltou atrás, pediu desculpa e prosseguiu, e não deu, digamos assim, não levou adiante esse interdito proibitório. Falar aqui do acordo coletivo também, o meu colega já falou, né, doutor João Alberto. Direito de greve também falou, aqui nós falamos um pouquinho. E também o comum acordo. Comum acordo, eu só queria dizer o seguinte, me parece, salvo melhor juízo, que essa exigência do comum acordo, que todos nós estranhamos, e nós resistimos quanto possível, e aí depois veio o TST dizendo que era constitucional, e o Supremo Tribunal Federal chancelou, me parece que queria levar o pessoal do Sindicato de Trabalhadores à greve, não é? Agora, quem tem poder de greve nos anos bicudos de falta de emprego? Há uma certa dificuldade, mas, de qualquer forma, né, temos que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A dispensa em massa, o meu colega João Alberto também tratou aqui, que é o caso, exemplo, do caso da Embraer, que despediu 4.200 trabalhadores, né? E eu me lembro que nós estávamos almoçando no restaurante, eu, João Alberto, acho que o João Alberto estava, o Fernando estava, o Pancotti também. E o Zanella chegou e disse, Samuel, olha, não saiu o acordo, vim de lá agora, mas o relator está nessa mesa aqui, todo mundo fez figa. Né? O Pancotti já tinha terminado o almoço, e aí falou, é você, Pancotti, né? É você. E aí o Pancotti ficou todo preocupado, mas ali na sessão de dissídio coletivo, e eu posso testemunhar, porque fiquei por muitos anos lá, ali o prazer é imenso, João Alberto e João, porque impera a solidariedade, digamos assim, de lembrar, às vezes, nos bastidores, olha, tem isso, tem mais aquilo, tem aquilo. Então, se conversava bastante, e eu quero crer que continue fazendo isso. O Samuel também é de lá, né, da sessão de dissídio coletivo, né? Então, essa necessidade de tentativa de conciliação que o Tribunal da 15ª Região construiu naquele acórdão lapidar, essa obrigatoriedade dos empregadores sentar
com os trabalhadores para negociar. Isso foi a exaustão ali, e houve, digamos, esse assentamento desse entendimento, e depois chegou ao TST e caiu na mão do ministro Godinho, baita do ministro, que fez também um acordo lapidar e, por maioria, manteve esse aspecto da imprescindibilidade de, digamos assim, de negociação prévia. Foi muito importante, porque, numa negociação prévia, poderia buscar umas outras formas de despedimento. Um pedido de demissão voluntária poderia fixar ali, primeiro se despede aos solteiros, né? Vamos priorizar ali os casados, né? Às vezes até uma perícia para verificar se a empresa precisava mesmo daquilo. A seção de dissídio coletivo do TRT-15 contratou, a pedido nosso, dos trabalhadores da época, porque eu não era da direção, eu acho que o Samuel, o João já estava lá, o João Alberto, um economista, né, que é advogado. Por quê? A empresa chega e diz que está num mau momento econômico-financeiro. Muito bem. Quem que pode dizer para mim, que sou mero juiz, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro? E esse economista, o Koga, faz isso muito bem, não é isso, João? Faz isso muito bem, auxilia. Você é relator de um processo, fala, essa empresa está num boom econômico. Eu, particularmente, quando fui vice-presidente judicial, numa oportunidade, o advogado, existia a dispensa coletiva, e nós damos liminar, sustando, e aí designamos a audiência. O advogado foi lá me dizer que a empresa estava muito mal e tal, aquela choradeira, tomamos café, conversamos e pedi a revogação da liminar. Sempre, eu acho que o magistrado ele tem que examinar e assistir o noticiário ou um bom jornal para saber o que está se passando no mundo econômico. E aí vejo lá, a empresa está num boom econômico, vai aplicar 12 bi em Campinas e região. Eu falei, não é possível isso. E aí mandei chamar o advogado, pedi para a secretária, liga para ele, fala para ele vir aqui. E acho que ele foi rapidamente lá para falar comigo, porque achou que eu ia revogar a liminar. Eu falei, doutor, primeiro aquela conversa boa, toma café, bate um papo e tal. E daí eu falei, doutor, o senhor esteve aqui? Doutor, eu vim pedir para o senhor e tal. Então, doutor, mas o senhor viu essa manchete aqui? Ó? Dá uma olhada. Ele olhou, ele ficou branco, ficou amarelo. E eu falei, doutor, a credibilidade do advogado, constrói essa credibilidade? O seu pai é advogado, um advogado ilustre e tal, e o senhor vem aqui me falar isso? Doutor, não me falaram isso, me disseram que era isso e tal. Tá bom, vamos esquecer isso. Tente fazer um acordo. E saiu o acordo. Né? E já estou terminando. Né? Ação civil pública. Um instituto que foi criado pela Lei 7.347, 85. Não é? Precioso. Dizem que tiraram uma costela lá do 872 da CLT, que era aquela ação de cumprimento. Não é isso, João? Foi você que falou numa sessão, eu não esqueci. E essa ação civil pública ela foi reformulada. Aí veio o Código do Consumidor, que é uma das melhores leis que já fizeram nesse país, e aperfeiçoaram. Quando houve, lá em Campinas, digamos, o desastre da contaminação do lençol freático de Campinas, houve uma ação da Shell BASF, que o Ministério Público, via ação civil pública, ingressou com aquela ação. E os sindicatos tiveram uma participação efetiva ali. Não saiu acordo, saiu a sentença. O tribunal manteve a sentença. Eu era vice-presidente na época, tentei conciliar, não consegui. Aí foi para o TST, porque eles pensaram, falaram, nós vamos reformar isso aí. Era uma condenação de mais de 200 milhões. Lá no TST fizeram o acordo. E aí
aí aceitaram uma indenização, porque ficaram doentes os trabalhadores, doentes. Indenização, dano material, não é? Dano coletivo, não é? Enfim, foi uma ação extraordinária da lavra da nossa querida colega Marinês Targa. Não é? Então, lá em Brumadinho, em Mariana, também, um acidente terrível lá. E como é que resolveram isso? Uma ação, não é? Civil pública. Uma ação civil pública extraordinária, lá movida também pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defesa Pública, Defensoria Pública, e vários sindicatos. Né? E hoje é um instituto que está sendo muito utilizado, né, João? Inclusive lá no Tribunal Regional do Trabalho. Né? De maneira que eram essas as considerações que eu queria fazer aqui. E, primeiro, dizer aqui, cumprimentar todos aqueles que participaram desse evento maravilhoso dos 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba. E a Justiça do Trabalho, como disse aqui já, ela existe, insiste e resiste. Já quiseram acabar com ela muitas vezes, mas não vão conseguir acabar, porque não se acaba com os processos. Né? Então, ela continua ativa, continua viva, propiciando aos trabalhadores, empregadores e aos cidadãos a solução dos conflitos que lhes são submetidos, seja através da conciliação e seja através das decisões. E, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar uma palavra de otimismo e de fé na igualdade humana, vinda de Martin Luther King, um dos maiores oradores da humanidade, e sua mensagem de rebelião pacífica contra a desigualdade e ódio em seu célebre discurso Eu Tenho um Sonho, que ajudou a mudar a América, proferido em 28 de agosto de 1963. Então, dizia: com esta fé poderemos transformar os clamores dissonantes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé poderemos partilhar o trabalho, partilhar a oração, partilhar a luta, partilhar a prisão, partilhar nosso anseio por liberdade, conscientes de que um dia seremos livres. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Vamos partir agora, então, para a fala final, que é do presidente do sindicato, Leandro Soares. Leandro tem uma apresentação também, né? Bem, primeiro eu cumprimentar meus companheiros aqui de mesa. Fausto, sempre uma satisfação ouvir o professor. De certa forma, contribuiu e contribui muito, inclusive para a minha formação, não somente sindical, mas de qualificação realmente pessoal. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui, um grande parceiro. Dr. Lorival, belíssima explanação, importantíssimo reforçar o papel aí da Justiça do Trabalho, e principalmente nas ações coletivas. Importantíssimo também a explanação que traz a nós e qualifica ainda mais os nossos argumentos para todo esse enfrentamento que nós temos tido, principalmente desde de 2017, com a reforma trabalhista, que trouxe aí várias interpretações, né? Várias interpretações de como que se dão as negociações coletivas. Então, a gente fica muito contente. E eu acabei de descobrir aqui, doutor, depois você falou do Sistema S, que boa parte dos prédios existentes aí das bancadas patronais é do Sistema S. E o representante do Sistema S é o Fausto. Falou assim, vamos desalojar todos eles, que assim começa a facilitar a nossa vida. Ou tem acordo coletivo, ou já não tem mais prédio para vocês ficarem. Então, já começa a facilitar um pouco a nossa vida. Bom, eu tenho alguns vícios, né, de pegar o microfone e aqui a gente ficar falando o dia inteiro, e nem sempre, viu, Fausto, nós seguimos o que a nossa assessoria nos demanda, nos delibera, e todo o material que é produzido. A Amanda fica possessa comigo, porque por mais que tem todo ali um material para você
conduzir, a gente vai lá, deixa isso para lá, já tive uma base aqui, vamos vamos no improviso. E muitas vezes o improviso, na maioria das vezes o improviso não dá muito certo, e a gente fica aqui repetindo as mesmas coisas. Mas antes de mais nada, eu tenho sofrido de ansiedade, vou controlando, viu, Fausto? Você falou sobre as doenças, principalmente mentais. Nós temos o dado recente que saiu do Ministério do Trabalho, Emprego, que fala muito, é importantíssimo que todos vocês tenham esses dados, que fala muito sobre essa relação agora de capital-trabalho e do porquê da nossa juventude não querer vir para o mercado de trabalho porque quer uma vida diferente do que seus pais tiveram. Então, ou a gente começa a debater realmente qual vai ser o novo mundo de trabalho, ou nós não teremos mão de obra para produzir a riqueza, não somente do país, mas do mundo. Então, eu sofro um pouco dessa ansiedade, venho controlando bastante através das minhas terapias, e aí parabenizar as psicólogas e os psicólogos, porque hoje é dia dos psicólogos, Essa profissão maravilhosa que tem contribuído e nos ajudado muito a viver, principalmente nessa sociedade cada vez mais individualista e que a gente tem que dar conta de tudo e que o WhatsApp não para de funcionar e a gente tem que silenciar todas as pessoas que nós temos ali, porque senão você não vive. E aí a família cobra e cobra muito. E aí, outro problema, outro fantasma que eu carrego é justamente de querer pegar tudo que se fala e a gente formar um novo discurso, uma nova apresentação e não seguir a nossa. Então, ainda bem que tem um PowerPoint hoje aqui, ou slide, ou como a gente costuma dizer, lâminas, para nos deixar aqui muito atento ao nosso tema. E eu gostaria aqui de corrigir uma falha, porque eu não cumprimentei, na minha fala inicial, os meus companheiros e companheiras do movimento sindical. Então, em nome do Eric, meu presidente da federação, eu gostaria de cumprimentar todos os presidentes de sindicatos, todas as lideranças sindicais, a minha diretoria dos sindicatos metalúrgicos que estão aqui presentes e que faz com que o movimento sindical cada vez mais sobreviva, resista e persista também, assim como a justiça do trabalho. Então, nós somos sobreviventes a todos esses ataques que vêm acontecendo ao longo de muitos anos, mas nem na ditadura nós sofremos tanto como de 2017 para cá, e estamos aqui mais vivos do que nunca, mais fortes do que nunca. Diziam que o famigerado imposto sindical, doutor, iria fazer com que os sindicatos acabassem. Eu falei, os sindicatos que não têm trabalho de base, porque os sindicatos têm trabalho, além deles sobreviver, eles vão se fortalecer e sairão muito maiores do que já eram. E o exemplo hoje é esse sindicato, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer, de participar e de hoje estar representando. Mas, vamos lá, sem mais delongas, Vamos falar sobre a questão dos acordos coletivos, a forma de combater o antissindicalismo, todo o trabalho que o sindicato vem realizando e justificar para os senhores que não estiveram ainda, tiveram a oportunidade de conhecer a nossa estrutura, a forma que a gente mantém toda essa estrutura aqui, viu, doutor Samuel? Mas vamos lá. A nossa estrutura sindical é composta do CSE, Comitês Sindicais de Empresa, ou seja, totalmente diferente da estrutura tradicional, dos 27 dirigentes sindicais lá composta pela legislação trabalhista. Hoje nós somos 71 dirigentes sindicais eleitos no chão de fábrica pelos trabalhadores. Ou seja, o dirigente sindical, para hoje representar os sindicatos metalúrgicos, ele primeiro precisa ser eleito lá na fábrica a qual ele é funcionário. São 26 comitês, sendo 25 comitês sindicais de empresa e um comitê de aposentados. A nossa representação hoje, a nossa cobertura geográfica do S-Metal, nós representamos 14 cidades, ou seja, por isso que é Sindicatos Metalúrgicos de Sorocaba e região, nós representamos 14 cidades, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Iperói, Itapetininga, Piedade, Pilar do Sul, Sal de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim. Hoje, nós representamos, nesse momento, 47.150 trabalhadores. É o maior número de trabalhadores já representados por esse sindicato, como eu falei, mas ainda continuam crescendo os dados, inclusive do DIEESE, os dados que nós temos, inclusive, aí, governamentais, diante do cenário que nós estamos vivenciando de investimentos aqui na nossa região. Esses números, até o final do ano, pode ser que aumente significativamente, nós poderemos chegar a 50 mil metalúrgicos até dezembro. A nossa massa salarial estimada para esse ano é de 246 milhões, 246 e 300 milhões de reais por mês. Isso é o que representa a nossa média salarial hoje. Aqui, alguma imagem, de ato de campanha salarial, inclusive, que nós já realizamos aqui.
Inclusive, estamos no nosso período de campanha salarial, temos assembleia virtual, ou a quarta-feira, quarta, quinta e sexta-feira nós teremos assembleia presencial aqui com os trabalhadores, ou seja, para todo mundo ter oportunidade de participar das decisões do sindicato, que o sindicato toma, que o sindicato organiza. A nossa organicidade, né? Nós somos orgânicos e somos verticais. Nossa Federação dos Metalúrgicos, como já disse, representada aqui pelo nosso presidente Eric, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, qual eu já disse para vocês que fui pertencente, né? Tive muito prazer de ser representante da CNM. Hoje, o nosso companheiro Tiago, deve estar por aqui, o Tiago Almeida, deve estar por aqui presente, é o atual secretário de administração da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. A nossa Central Única dos Trabalhadores, tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional. A nossa relevância nacional dos metalúrgicos de Sorocaba e região hoje. Nós estamos na segunda posição em número de metalúrgicos em autopeças do Brasil, perdemos apenas para Caxias do Sul. Estamos na quarta posição em número de metalúrgicos do estado de São Paulo, na oitava posição em número de metalúrgicos do Brasil, ou seja, 65,6% dos trabalhadores da indústria de transformação em Sorocaba são metalúrgicos. Né? Dos 57 mil, 37 mil são metalúrgicos, da indústria de transformação aqui na nossa região, 37 mil estão alocados aqui em Sorocaba. Dos 47 mil que eu disse para vocês, 37 mil estão aqui em Sorocaba. Nossos impactos das nossas negociações de 2023, vale alimentação, injetamos, para além do bolso do trabalhador, mas para a economia também, 43 milhões e 600 mil reais, abono, 13 milhões e 600 milhões, 13 milhões e 600 mil, PPR, 258 milhões e 400 mil, impacto anual na campanha salarial, 198,5 milhões, ou seja, um total somente de negociações dos sindicatos metalúrgicos. Com essas negociações do ano passado, foram mais de 500 milhões de reais aqui injetados na nossa categoria metalúrgica e na economia de Sorocaba e região. Só de acordos que nós realizamos no período de 2020 a 2023, passam de 1.000 acordos, 24 compensações, 35 de benefícios, 120 de calendários, 138 de manutenções de emprego, por conta, inclusive, da Covid, que nós tivemos em 2020. Esse sindicato aqui, além de trabalhar juntamente às empresas, critérios referente ao combate ao Covid em 2020, né, nós trabalhamos ali a questão do distanciamento, dos fast foods nas bancadas de alimentação, porque a indústria se colocou como bem necessário, como não podia parar. E aí teve uma lei, inclusive aqui no Estado, inclusive a nível nacional, que empresas que não poderiam parar, setores que não poderiam parar, tinham que se adequar. E nós participamos, inclusive, aqui, diante das negociações que nós tivemos com as empresas, de construir aí protocolos, inclusive, para a gente evitar que o Covid aí viesse, infelizmente, ceifar ainda mais vidas, como ceifou dentro desse período. Inclusive, essa casa perdeu dirigentes sindicais importantíssimos para a história do sindicato. 174 de jornada de trabalho, 262 de PPR e de campanha salarial 513, porque, como o doutor Imar aqui mencionou anteriormente na sua fala, o ano passado nós não tivemos, infelizmente, acordo coletivo, por conta da truculência e ainda da discussão que nós tivemos referente aos governos anteriores, que, não, vamos acabar com a negociação coletiva, vamos fragilizar as negociações coletivas e não vamos respeitar aí o andamento das negociações, não vamos respeitar as bancadas de negociações. E aí nós já estávamos lá em meados de outubro, né, Eric? E não tinha proposta, então nós não tivemos outra forma que não fosse negociar de forma coletiva. Por mais que a gente defenda os acordos, as convenções coletivas, mas a categoria estava ansiosa, assim como eu tenho minha ansiedade, a categoria também estava ansiosa, né, André? Para ter o seu reajuste, por mais que a gente trabalhe sempre a questão da retroatividade, mas foi um trabalho muito importante, e desses 503 acordos, aí, boa parte foram conquistados no ano passado, diante desses acordos coletivos que nós tivemos, inclusive, com uma média, um percentual aqui, Sorocaba, através dos acordos individuais que nós realizamos no ano passado, nós atendemos 86% da nossa categoria, não foi o 100% que é o que a gente defende,
mas nós chegamos a atender 86% da nossa categoria, 98% dos nossos associados, e a média aqui nossa foi de 2,19% de aumento real o ano passado. Resultados de 2024, né, PPR, somente este ano, nós já superamos, diante das negociações que nós tivemos de PPR esse ano, nós já superamos as negociações do ano passado em termos de valores, já chegamos a 263 milhões de reais só de PPR negociado esse ano com as empresas aqui na nossa região. O cenário econômico atual, crescimento econômico, projeção de crescimento de 2,5% em 2024, a inflação baixa, com impacto positivo nas negociações salariais, o mercado de trabalho aqui na nossa região superaquecido, como já mencionei aqui para vocês, somente nesse primeiro semestre já foram mais de 1.100 postos de trabalhos, novos postos de trabalhos aqui na nossa região. Como eu estava dizendo para vocês, a inflação baixa, com impactos positivos nas negociações salariais, para vocês terem ideia, somente de negociações dos metalúrgicos a nível de Brasil, já são 86% das negociações resultaram em ganhos reais. E como eu disse para vocês, nós estamos em processo de campanha salarial, já tem proposta, inclusive, para a gente apresentar para a nossa categoria, proposta, inclusive, de aumento real também, e que aí vai para o crivo da categoria. Não posso dizer que está aprovado ainda, porque depende ainda da Assembleia, da aprovação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foco na campanha salarial nosso 2024, aumento real, que é, inclusive, o que o nosso secretário-geral, o Silvio, está aí se desdobrando para produzir o texto, produzir todas as imagens. Como eu disse, aqui, diferentemente do que nós temos de experiência no Brasil, aqui nós temos essa questão da forma virtual, para os trabalhadores não se queixarem de não participar das assembleias do sindicato, e também temos a presencial no dia 26. Campanha salarial de 2024, o lema é unidade de luta, vamos conquistar a nossa parte. Aí temos valorização das convenções coletivas de trabalho, reposição da inflação, aumento real, valorização dos pisos salariais, redução de jornada sem redução de salário, redução dos juros, né? Ou seja, em 2023, com a inflação de 4,6%, conseguimos um aumento real de 2,19%. Onde a média, inclusive, nacional, foi de 1%, nós tivemos aí essa média aqui em Sorocaba de 2,19%, ou seja, 100% a mais do que nós tivemos a nível de Brasil. Aqui um breve relato das nossas últimas negociações, para nós entendermos o quanto é importante o fortalecimento do sindicato, quanto é importante o fortalecimento da justiça, como é importante nós termos um governo progressista que dialoga com os demais representantes da sociedade. Olha só um período que nós tivemos aqui. De 2015, né, a 2017, nós tivemos apenas a reposição integral da inflação, nós não tivemos aumento real. Em 2018, nós tivemos aumento real de 1,31%. Em 2019, não posso nem dizer que isso aqui é aumento real, 0,5%, isso não é nem aumento real, mas não podemos deixar de valorizar, porque foi justamente onde nós tivemos os maiores ataques, não somente às representatividades, às representações sindicais, mas principalmente à Justiça do Trabalho, que foi a que mais sofreu e que ainda vem sofrendo por conta, infelizmente, de você não ter as fiscalizações necessárias para dar conta do tamanho da demanda que nós temos no Estado e no país. 2020, 0%, 2021, 0,07%, 2022, 0,16%, e 2023, novamente, com o governo progressista, do fortalecimento do movimento sindical, do fortalecimento aí da nossa democracia, e principalmente, aqui, como diz o Fausto, de uma nova política industrial. O país ficou todo esse período aqui, inclusive, sem política industrial, não existe coincidência. O país ficou desde 2015 até 2022 sem uma política industrial, e não existe país desenvolvido economicamente e socialmente, não existe país que tenha crescimento econômico sem um dos seus principais pilares, que é a indústria. E a retomada da indústria é importantíssima para toda a nossa sociedade, para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. E aqui, em 2023, né, com a nova política industrial, agora com o Mover, nós chegamos a retomar novamente 2% de aumento real, que foi o que nós tivemos aqui em Sorocaba. Além dos 4,6%, que foi a inflação, a reposição integral da inflação, ainda nós tivemos 2% de aumento real. Aqui é um pouco do que eu queria dizer para além das nossas bases. O sindicato, desde 92, é sindicato cidadão.
a diretoria daquela época, através do companheiro Amil, do companheiro Isídio, e diante de tantos outros dirigentes sindicais, tiveram a ideia, doutor Imar, acredito que já estava aqui naquele período, né, doutor? Tiveram a ideia de mudar o estatuto do sindicato para sindicato cidadão, né, que o sindicato fosse para além do chão de fábrica. E, desde então, nós temos esses parceiros. A ASDA é a Associação Sorocabana de Desportos de Amputados. Ou seja, é uma parceria que nós temos aqui com o time de amputados de Sorocaba, com o trabalho de inclusão social. Além de a grande maioria desses jogadores e dessas jogadoras sofreram um acidente de trabalho, tiveram mutilação por conta de acidente de trabalho, a maioria por conta de moto, acidente automobilístico, né? E esses companheiros não tinham para onde ir. A ressocialização desses companheiros é algo muito difícil. O companheiro que até então tinha uma vida ativa, uma saúde que dava condições dele de ir e vir, inclusive de ter o seu ganha-pão, e de repente você perde um membro, tem um membro amputado por conta de uma tragédia. Essa ressocialização, essa volta ao mercado, essa volta de se sentir pertencente era muito difícil. E essa parceria que nós temos aqui com a ASDA é justamente esta, de fazer com que esses companheiros que tenham tido aí uma mutilação, que tenha tido um membro seu amputado, possa voltar, através do esporte, voltar a se ressocializar. Então, a gente se orgulha muito disto, que, inclusive, hoje tem grandes parcerias com empresas que fazem com que esses companheiros, através da lei de cotas, sejam contratados, né, pelas empresas, e faz com que, inclusive, esses companheiros possam competir não somente a nível municipal, estadual e a nível nacional. Inclusive, nós temos 3 jogadores aqui de Sorocaba que estão na Seleção Brasileira de Amputados. A gente fica muito contente e nos orgulha muito esse trabalho, porque é um trabalho que o sindicato faz de inclusão, inclusive social. O Banco de Alimentos Sorocaba, esse aqui é indiscutível. O sindicato, através do nosso Natal Sem Fome, que a gente realiza desde 2004, né? Somente o ano passado foram mais de 40 toneladas de alimentos, 46 toneladas de alimentos que nós arrecadamos, mais de 2.100 cestas com até 20 quilos que nós doamos aí para os companheiros. Contribuímos, inclusive, com as enchentes no Rio Grande do Sul, né, por conta dessas ações que nós tivemos do Banco de Alimentos, aliás, primeiro da campanha Natal Sem Fome, e que depois falou assim, a fome não bate somente em dezembro, não existe fome somente no Natal. Fome existe todo o tempo, o ano inteiro. E aí o sindicato teve a ideia, né, de fundar o Banco de Alimentos Sorocaba, que já atendeu em mais de 60 mil famílias, somente nesse momento atende aproximadamente 9.000 famílias, já chegou a arrecadar mais de 100 toneladas de alimentos por mês, hoje arrecada aproximadamente 25 toneladas, dependendo do mês, porque foi, infelizmente, toda a política que nós tivemos, nefasta de governos passados, que acabou, inclusive, com o PAA, que era uma das políticas que fomentava o banco de alimentos e contribuía, inclusive, para atender todas as famílias. O doutor André, inclusive, se eu não me engano, ainda é pertencente à diretoria do Banco de Alimentos, conselheira vitalícia, então a gente fica muito contente. O doutor André, inclusive, representa aí o Ciesp, a gente fica muito contente. Um forte abraço ao Eli, viu, doutor André? Importantíssima a participação da doutora aqui. O CIADEC tem um trabalho importantíssimo com os catadores de reciclável, na formação, inclusive, qualificação das companheiras. A maior parte dos funcionários, dos trabalhadores, dos cooperados são mulheres. Importantíssimo esse trabalho que faz também. Acho que a companheira Rita ou a companheira Márcia Viana deve estar por aqui. Está aqui a companheira Márcia. A Rita deve estar por aqui também, que preside, que contribui, inclusive, para esse belo trabalho. E a Central Única das Favelas, que todos aqui eu acho que já conhecem, que tem esse trabalho, principalmente nas favelas, o trabalho social também nas favelas. Então, é um pouco da parte do Sindicato Cidadão que a gente se orgulha muito. Aqui as 40 toneladas de entregas em 2023, como mencionei. Bom, então, companheiros e companheiras, se assim já posso chamar, porque eu me familiarizo muito fácil, viu, doutor João Batista? Doutor João Batista, um grande parceiro nosso aqui de muitos anos, já é da casa também. Isto é um pouco do trabalho, do pouco que a gente fala aqui de apresentação, mas do muito que esse sindicato vem realizando, não somente para a nossa categoria metalúrgica, mas também é muito solidário aqui aos sindicatos demais que estão aqui presentes. Eu acho que essa unidade
cada vez mais pertencentes ao movimento sindical. Estou vendo aqui o Sérgio, nosso coordenador da subsede da CUT. Essa unidade tem feito cada vez mais que não somente esse sindicato, mas todo o movimento sindical aqui de Sorocaba e região seja referência a nível de Brasil, porque aqui nós estávamos discutindo a questão do financiamento sindical, de que forma que a gente trabalha esse debate, ou de que forma que a gente leva para a sociedade que não é a volta do imposto sindical, doutor Lorival. Né? Esse sindicato, assim como a Central Única dos Trabalhadores, nunca defendeu a questão do imposto sindical. Como o doutor mesmo disse, nós, inclusive, aqui devolvíamos, mas a justiça fez com que nós abortássemos a prática e mantivéssemos a prática que vinha já desde quando o doutor mencionou. Então, o que nós defendemos aqui, trabalhamos, inclusive, nós tivemos lá dia 22 e dia 23, na audiência pública, lá no TST, né, nós tivemos presente, foi importantíssimo o debate que foi feito pelo ministro Caputo. Eu acredito de grande importância, porque faz com que a gente leve um tema que até então é difícil da gente discutir, Fausto, porque criminalizaram demais o movimento sindical, dizendo que o movimento sindical é o que atrapalhava o investimento, que o movimento sindical era o que atrapalhava as empresas a investirem, que o movimento sindical era o grande responsável por todos os problemas econômicos do nosso país. Que o país tinha muitos direitos trabalhistas, que os direitos trabalhistas atrapalhavam no desenvolvimento e nos investimentos, na geração de emprego em nosso país. Nós vimos que não foi nada disso. Usaram o movimento sindical como pano de fundo para acabar com os direitos dos trabalhadores e atacar o coração dos direitos dos trabalhadores, que é a justiça do trabalho. Nós vimos aí o sucateamento que houve por conta dessa perseguição que teve ao movimento sindical e à justiça do trabalho, dizendo que geraria emprego, que iria fazer com que o país crescesse e se desenvolvesse. E foi uma grande mentira, e só reforçou o que nós vínhamos dizendo desde 2017, que não geraria nenhum posto de trabalho, queria precarizar a relação capital-trabalho, né, e queria, inclusive, ajudar e fortalecer os maus empresários. Foi um debate muito grande que nós fizemos aqui com os deputados federais na época. O doutor Vitor Lipe, inclusive, era deputado federal e defendia ali a reforma trabalhista. E hoje a gente se encontra pelos corredores de Brasília, ou pelos corredores aqui do sindicato, e ele fala, Leandro, realmente você tinha razão e, infelizmente, nós acabamos sendo enganados porque nós não tínhamos o conhecimento do impacto que seria isto. Né? Então, não tinha propriedade sobre o tema que o doutor, inclusive, mencionou aqui. Inclusive, já tive a oportunidade de estar lá no TRT, na 15ª, e com o nosso advogado lá, economista, que nos ajuda e muito, que é uma pessoa muito sensata, que já nos ajudou a administrar bastante conflitos que nós tínhamos lá. Então, mande um forte abraço ao Koga para nós, por favor. Então, eu acho que o dia de hoje, para nós, é muito importante. É mais uma quebra de paradigma. Nós estávamos, e aí eu finalizo, viu, Carol? Eu sei que nós estamos aqui no ECD das horas, mas, muitas vezes, o movimento sindical não se sentia pertencente aos espaços. E eu costumo dizer assim, se nós não formos lá e pedir a licença, e se não nos derem, se nós não formos lá e meter o pé na porta, nós jamais iremos ser respeitados ou jamais seremos aceitos. Então, tem lugares que nós não... Por mais que nós temos aqui a questão de sermos convidados para acessar a casa dos outros, mas, doutor Samuel, tem espaços que nós precisamos começar a quebrar esse distanciamento, esse paradigma. E, muitas vezes, nós éramos, e ainda nós somos taxados, que esse espaço onde tem empresários, nós não devemos estar. Esse espaço onde tem juízes, não devemos estar. Como que eles vão ter propriedade do nosso dia a dia, da nossa relação com os trabalhadores e com as fábricas, se nós não formos lá e levar as referências que nós temos? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos juízes, doutor João Batista, não têm o conhecimento da nossa organização sindical e o trabalho que a gente faz frente à nossa categoria e para a sociedade aqui em Sorocaba e região. Eu estou dizendo o Sindicato Metalúrgico, mas tem vários outros sindicatos aqui que têm experiências muito parecidas com a nossa.
né? Então, quanto mais nós pudermos levar isso, inclusive foi isso que aconteceu na audiência pública, doutor, lá em Brasília, onde o doutor Caputo teve ali o conhecimento de como funciona a realidade de cada sindicato, de cada segmento. E todos foram muito claros, muito enfáticos. Não tem almoço grátis. Como é que eu mantenho toda uma estrutura dessa? Como é que eu mantenho um prédio desse com mais de 40 funcionários? Como é que eu mantenho colônia de férias? Como é que eu mantenho o clube de campo? Como é que eu mantenho o doutor Imar aqui, juntamente com o escritório? Como é que eu mantenho o médico do trabalho aqui? Como é que eu mantenho o DIEESE aqui, né, Fausto? O Fausto sempre me mandava cartinha, Leandro, reajuda o DIEESE, precisamos reajustar o DIEESE, né? Como é que a gente mantém toda essa estrutura sem você ter a sustentação do sindicato? E é por isso que nós defendemos, sustentamos e continuaremos sustentando essa questão da cota de custeio, porque é fundamental para a manutenção do sindicato, e como diz o Papa, e eu finalizo, não existe democracia sem um movimento sindical forte. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ter um entendimento do fortalecimento de uma das principais ferramentas dos trabalhadores. E eu digo sempre aos trabalhadores, gente, o sindicato é que nem cemitério. Mais cedo ou mais tarde, se você é carteira assinada, você vai passar por lá. E eu espero poder ter lá condições e estrutura para poder recebê-lo da melhor maneira possível, para não ver que você aí seja cometido de uma injustiça, até porque hoje a reforma faz com que, inclusive, as empresas façam homologações dentro das fábricas. Então, eu finalizo dizendo que eu cheguei no movimento sindical jovem, já não sou mais tão jovem, que nem diz o Fausto, até porque aqui tem muitas pessoas que falam, pô, Leandro, faz tanto tempo que eu te conheço, tanto tempo que eu te conheço. Eu falei assim, ih, rapaz, eu estou envelhecendo mesmo. Mas aqui, nós gozamos dessa estrutura que eu já mostrei para vocês aqui, sindical, que permite com que a gente faça cada vez mais com que os trabalhadores se sintam pertencentes e que os dirigentes sindicais ocupem esse espaço ao qual eu estou hoje. E essa renovação de quadro o tempo todo faz com que esse sindicato se mantenha forte, combativo, presente, e isso nos orgulha muito. Então, obrigado novamente por esse importante evento de 80 anos aqui da Justiça do Trabalho, aqui em Sorocaba. E eu só tenho que agradecer a gratidão, e a gente quebra mais um paradigma mais uma vez. Um forte abraço e até a Muito obrigada, Leandro. Uma salva de palmas. Agora eu gostaria de chamar o Dr. Paulo Belotti, juiz titular da primeira vara do trabalho de Sorocaba, por gentileza, para fazer a entrega aqui da medalha para os nossos convidados do segundo painel. E o Dr. Valdir Rinaldi, diretor do Fórum, também estará aqui para entregar a medalha. Uma salva de palmas, por favor.